E esse clássico promete, hein? Clássico entre Flamengo e Vasco, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E eu vou trazer para vocês hoje a galera da TNT Esportes Brasil fazendo um mano a mano dos jogadores, comparando cada jogador em suas posições dos clubes aí de Flamengo e Vasco, que prometem fazer uma ótima partida hoje, né? O Vasco aí prometendo vingança ao Flamengo, e a gente sabe que o Mengão está numa fase muito boa, então tem tudo aí para ser um grande jogo, galera. E bora trazer aqui para vocês a comparação da galera da TNT Esportes Brasil, Vitor, Sérgio e companhia. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Então se inscreva aí, dê essa moral, nos ajuda a bater a meta de 6.000 inscritos, tá bom? Então se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí com a galera do Mengão. E bora pro vídeo. Léo Jardim ou Rossi, Bruno Formiga? Aí já começa um ponto, assim. Porque nos clubes, acho que o melhor momento do Léo Jardim foi melhor do que o melhor momento do Rossi. O Léo Jardim, inclusive, foi 2 anos atrás, teve ali no primeiro turno entre os melhores goleiros do campeonato. Não só no turno, acho que o campeonato inteiro do Léo Jardim. Em 23 eu votei no Léo Jardim, foi o melhor goleiro do campeonato. Seleção do campeonato. Acho que ano passado rolou algumas oscilações. Eu não sou fã do Rossi, assim, eu acho o Rossi um goleiro que não passa segurança. Mas eu entendo que ele também vive o melhor momento dele com a camisa do Flamengo, ou mais estável e tal. Tem um pra escalar neste momento. Se fosse para contratar um goleiro pro meu time, eu contrataria o Léo Jardim. Vitor Sérgio. Também. Tá. Paulo Henrique ou Wesley, ou Vess? Aí é poupa tempo. Wesley. Poupa tempo pra você também, Formiga? Totalmente pouco tempo. Rapaz. Wesley. João Vitor ou Léo Ortiz, Bruno Formiga? Acho que é muito Léo Ortiz. O Vitor já ia votar ali. O voto do Wesley foi tão rápido. Não deu tempo. Léo Ortiz. Léo Ortiz? Léo Ortiz também, embora o João Vitor esteja jogando bem, melhor do que no ano passado. Mas o Léo Ortiz hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil. Está encantado que nem o Zico? Bonitinho demais o Zico. Eu amei. Não tô encantado porque eu já sabia que ele jogava assim. Né? Ele tá jogando como eu imaginava que ele pudesse jogar. Joga demais. Lucas Freitas ou Danilo? E aí... Fica aquela parada na impressão que o cara só aparece quando joga no Flamengo, né? Só que ele já era, ele tinha uma vida antes, né? Uma vida pregressa. Ele foi convocado. Inclusive iria para a seleção. Ele foi convocado para a seleção jogando pela Red Bull Bragantino. Exatamente. Mais de uma vez, inclusive. Lucas Freitas ou Danilo? Lucas Freitas é uma grata surpresa, mas a gente está falando de um jogador com muito mais bagagem, muito mais qualidade, que entrou no Flamengo e jogando muito bem, Danilo. Danilo para você também? É mais um daqueles episódios de que a proximidade faz rever alguns conceitos, né? O Danilo não, a gente. Cá. Não, tô falando de uma maneira geral. A gente vê jogo por diversão, por obrigação, por trabalho. Então, enfim, a gente tem que ver mesmo. Mas o cara que não vê, só vê os recortes de seleção, aqui e ali e tal, querer criar uma verdade sobre o cara, e quem pensa o contrário é idiota, aí, meu irmão, não tem como, né? Vai tomar a carteirada do imbecil que não assiste os caras jogando, e aí quando vem pra cá, fala, olha, não é que o cara é bom, né? Tu vê. Bom jogador, velho. Aí daqui a pouco começa a pedir de novo na seleção, né? Um cara que tava sendo escorraçado um dia desse. Embora, só para registrar e sendo coerente, não vejo sentido o Dorival chamar ele para ser lateral direito na próxima convocação. Concordo. Não tem nenhum sentido. Não tem, até porque ele, Danilo, já falou na entrevista pra gente aqui na TNT que ele se via no futuro, e o futuro já está aí, ele se via jogando de zagueiro e não mais de lateral. O futuro é hoje. Dito isso, é Danilo. O Danilo é muito, cara, o Danilo, e agora como construtor, zagueiro, ele quase não tem errado passe, cara. É incrível, assim, a segurança com que o Danilo chegou jogando e tal. Danilo e Léo Ortiz pra sair jogando já chegou com uma privilégio do Flamengo, né? Ter essa dupla. A galera com gente com má vontade, porque ele saiu pelos fundos do aeroporto, já criou uma crise, porque o cara, é brincadeira, velho, sinceramente. Lucas Piton, ou Bruno Formiga, ou Léo Pereira? Assim, aí a gente tá indo com um improviso grande, né, se fosse lá, o Ayrton Lucas também não é o dono da função mais do Flamengo, né? O Piton já teve um ano passado muito bom, pelo menos a boa parte do ano passado, né? E aí acho que vai vencer por ser da função. Está no lugar. Foi seleção do primeiro turno, talvez, ano passado? Tava cotado. Sim, Eu não sei se ele foi, mas estava cotado. Eu acho que parecendo de alguém. Se o Piton estivesse à disposição no elenco do Flamengo, ele provavelmente jogaria esse jogo, né? No novo Flamengo, mas... Você vai de Lucas Piton? Vou de Piton também. O Léo Pereira é uma improvisação, até normalmente se dá bem ali.
O Alexandre ainda não está liberado para esse jogo. O Ayrton Lucas pode não jogar porque o jogo vai ser no gramado sintético. E ele está voltando, então até a apuração com a Monique Danello que ele não deve jogar. Existe a possibilidade dele não jogar porque é no sintético. Então, na improvisação com alguém na posição, volta no Piton. Então, o Piton vence. Por enquanto, tá equilibrada a coisa. Por enquanto, 3-2 pro Flamengo, tá? Hugo Moura ou Pulgar, Vesse? Pulgar, muita coisa, né? Assim, bem, uma distância considerável. Ele até voltou a jogar bem nesse ano com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz dá uma moral danada para ele. Ele renasceu de novo. Nessa distância, Formiga? Eu acho que ele tem sido um dos jogadores com o maior percentual de acerto de passe no Campeonato Carioca. E acho que enquanto jogador tem características diferentes, tratos totalmente diferentes com a bola. E importâncias para o time também diferentes. Por mais que o Hugo, ano passado, foi importante, até fazendo gol, né, tal. Mas não tem como. Então, o Eric Pulgar vence essa. Aí, vão começar algumas dúvidas. Bom, a gente já, no Flamengo, mais ou menos pensou ali na substituição, enfim, que faria. Também não é nenhuma certeza, tá? Bom, pode ser que mude alguma coisa. Aí agora a gente vai ter algumas dúvidas no meio do Vasco. Matheus Cocão ou Jair, Formiga? Só que é contra o De La Cruz. Faz diferença ser o Cocão ou o Jair? O De La Algum Cruz, deles venceria o De La Cruz? no geral, eu acho que não. É que o De La Cruz tá tentando se recuperar aí, mas é uma queda clara de nível, né? Quando ele chegou tomando conta, era um time mais ou menos em crise, então o fato de La Cruz estar em todos os lugares dava a ele aquela sensação de, putz, era a única coisa que estava escapando no Flamengo, que nada funcionava e tudo. E aí, curiosamente, o time foi se organizando e ele foi perdendo relevância, né, para a dinâmica do time e tal. Mas ele é muito mais jogador que os dois, então eu acho que ninguém aí vive grande fase. E mesmo que vivesse, ia ter que estar numa fase muito grande para encostar num cara que tecnicamente é bem superior aos dois. Então, acho que tanto faz. O Cocão ano passado teve momentos, aí perdeu lugar, aí volta. Aí ele é bom quando tá fora, quando joga não presta. Aí entra outro. Então, De La Cruz. E aí, Vitor Sérgio? Também vou de De La Cruz. Mas nessa mesma ideia? Essa mesma ideia. Acho que o De La Cruz ainda não jogou o que se espera dele, mas o que ele já vem jogando, eu acho que é melhor do que o Matheus Cocão no geral. Acho que o Jair pode ter um potencial maior, mas acho que ainda precisa recuperar ritmo. Ficou muito tempo machucado ano passado. Então, se eu tivesse uma vaga, iria de De La Cruz também. Vamos ao duelo. Felipe Coutinho ou De Arrascaeta? Vai com quem, Vesse? É um bom duelo. O Felipe Coutinho começando a aparecer aí na temporada. O Arrascaeta voltando de lesão aos poucos, começando a ser produtivo. Jogou muito bem no último jogo. Se eu tivesse hoje que escalar um dos dois, escalaria o Arrascaeta. E aí, Bruno Formiga? Eu tenho curiosidade de trocar os papéis, né? De se o Coutinho jogasse no Flamengo e o Arrascaeta jogasse no Vasco. Hoje, eu acho que o Coutinho ia conseguir render, não ia ser o Coutinho do Liverpool, nem da seleção de 2016 e tal, por exemplo. E o Arrascaeta acho que ia ter dificuldade, mas normal, assim, não é sobre isso, né? O Coutinho no Prime é mais jogador que o Arrascaeta, eu acho que não tem muita questão. Uhum. Mas o ponto é sobre agora, né? Sobre como é que vai jogar. O Coutinho da volta ainda não convenceu. Ele tem lampejos ali de genialidade, sabe? Mas ainda falta constância. O Arrascaeta ele é muito constante no Flamengo. Inclusive, quando está mal, ele continua tendo... Agora está até voltando. Mas mesmo mal, ele ainda normalmente contribui com estatística. Uhum. Às vezes o Coutinho nem isso, né? Fez aí 2 gols no estadual, ou 3, se eu não me engano. Os últimos jogos do Arrascaeta ele fez gol e deu assistência, né? Nos últimos 5, 6 jogos. Então, assim, hoje, Arrascaeta, mas o Coutinho é mais jogador. Eu vou te falar, todo respeito ao time do Vasco, eu acho que o Coutinho deve ter uma agonia, às vezes, de jogar nesse time. Tipo, voltei, eu queria uma coisinha, eu queria estar num negócio um pouco melhor, um pouco mais ajeitado. Porque até a percepção sobre o Coutinho, ela vai ficando poluída, Exato. Né? E ele é um cara que precisa também voltar, tem uma relação aí, né, dele voltar pro clube dele, pro clube que foi o clube importante na carreira dele, assim, na formação e tal. E aí voltar para o quanto o Coutinho realmente está conseguindo ajudar. Pouco, mas eu acho que pouquíssimo por culpa do Coutinho também. Acho que tem aí alguma responsabilidade, mas muito pouco no número completo, assim. Então, eu acho que deve dar uma aflição para ele, de alguma forma. Formiga, Nuno Moreira ou o Zuccarello contra Gerson? Mas tem como, né? Ninguém ia ganhar do Gerson do Vasco. Na verdade é essa. Nenhum jogador. Tanto faz quem seja. O Zuccarello foi bem até no jogo da Taça Guanabara, ele foi bem.
gostei dele. Mas contra o Gerson hoje é um jogador que briga para começar jogando na seleção brasileira, né? Então é Gerson. Assim, para ser justo, hoje ele mereceria jogar mais do que o Paquetá, por exemplo. Com certeza. Sim. Para ser justo, em termos do que está entregando dentro da sua E não sei realidade. se já não vai ser. No último jogo foi. Nada tá FIFA, vamos ver. Ryan ou Plata, o Vitor Sérgio? Ryan acho que tem um potencial grande, tá? Acho que um cara que pode, de repente, dentro de um ecossistema mais arrumado, é um cara que pode render. Mas hoje o Plata, que é um jogador que chegou com muita vontade e muita desorganização até nas ações dele, hoje tem jogado bem, eu vou de Plata. Plata é seu voto também, ou meu filho? Já era muito jogo, isso aí, e acho que está bem adaptado às funções que tem que fazer com o Felipe Luiz. Ryan acho que é um jogador para daqui a pouco. Verratti ou Bruno Henrique? O Verratti é artilheiro do campeonato, né? Junto com o Cano, se eu não me engano, tá com 6 gols e tal. Cara, é que assim, o Bruno Henrique tá fazendo um papel que não é a dele, né? No 100%, apesar de funcionar e meter o gol clássico, decidiu a Supercopa. Pô, é duro, velho, é difícil, porque o Bruno Henrique não é um improviso de 9, né? Mas na função central, o Verratti faz esse papel melhor que o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é tecnicamente muito mais jogador. É difícil escolher Mas pro que eu gosto de futebol, se eu fosse montar um time... Era o Bruno Henrique. Eu prefiro ter o Bruno Henrique. O Verratti é o artilheiro do campeonato com 6, Maxi, Cano e Zé Vitor vem depois com 5. Assim, aquele exercício, se o Verratti estivesse no Flamengo hoje, o Felipe Luiz escalaria ele ou o Bruno Henrique? Eu acho que ele escalaria o Bruno Henrique. Eu acho que ele escalaria o Bruno Henrique também. Eu não sei. Não sei. Acho que pelo jeito que o time joga hoje... Pelo jeito que o time joga, sim. né? Mas daqui a pouco, se ele tivesse, ele podia mudar um pouco o jeito que o time joga. Daqui a pouco ele vai ter que meter o Pedro no time. Daqui a pouco ele vai ter que fazer isso. Muito mais no... Pedro já apareceu treinando no campo. Eu acho que, até sendo coerente com o momento e com improvisações, eu vou votar no Verratti. Acho que o Verratti vive uma boa fase, apesar do Vasco não ajudar. Eu acho que o Vasco não ajuda e, assim, o Verratti... Bom, eu falei do Coutinho, né? O Verratti, no fim, entrega, só que eu acho que... Entrega mais do que o Coutinho, bem mais. Tudo bem, mas acho que acho que numa função um pouco... É mais fácil, eu acho, o Verratti... É menos complicado, né? Fazer pivô e tudo é uma coisa assim, que... Eu acho, mas... que difícil. Porque eu acho o Verratti muito bom, mas... jogador de futebol como um todo, eu acho o Bruno Henrique melhor. Eu vou de Verratti aqui. Carille ou Felipe Luiz, Vitor Sérgio? Carille ou Felipe Luiz? Felipe Luiz, né? Acho que hoje, se fosse para escalar, para eu dar um time na mão hoje, seria o Felipe Luiz. Você, apesar da pouca rodagem no profissional, como treinador. Mas é porque também é pouca rodagem, mas é muito boa, né? Exatamente, muito boa. É curta, porém boa. Também vou de Felipe Luiz. Se fosse para entregar um time meu na mão de um treinador, fala você quer o seu produto jogando como, né? Felipe Luiz. Sim, perfeito. Porque nesse momento é sobre... O Felipe Luiz já teve até título, mas nesse momento é muito mais sobre performance do que exatamente resultado prático, né? Só que o Felipe Luiz já tem resultado prático e tem performance. O Carille ainda não tem nenhuma coisa nem outra, né? Bueno, então 8-3 pro Flamengo, 9-3 se contarmos o treinador também, tá? Só Léo Jardim, Lucas Piton e Verratti do Flamengo. E aí, galera, esse foi o mano a mano aí da galera da TNT Esportes, comparando os jogadores de Flamengo e Vasco antes do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, né? E eu confesso pra vocês que esse mano a mano, essa comparação de jogadores foi a melhor que eu já vi aí, né? Dos comentaristas, na mídia em geral, porque geralmente os caras são meio ali, puxa-saco ali, pra um lado, puxa pra outro, faz uma análise aí um pouco parcial. E a gente nota isso aí, né? Os caras puxam para um lado, puxam para outro. O cara que torce para o Fluminense, geralmente ele vai no Vasco, no jogador do Vasco. E a galera aqui da TNT Esportes Brasil, ela fez uma análise bem parcial, né? Bem parcial e bem boa aí, fazendo essa comparação entre os jogadores. E deu Mengão, né? Como esperado, o Flamengo é um time... vive uma fase muito melhor hoje do que a do Vasco, em tese. É um time muito melhor do que o Vasco, né? Nota-se isso. O time do Flamengo tem muitos jogadores ali que podem desequilibrar a partida. E
e o Vasco aí vive numa má fase terrível, né? Espero que continue e que o Flamengo possa vencer esse primeiro jogo, na verdade os dois jogos, né, galera? O primeiro da semifinal e também o segundo que vai ser no Maracanã. E não perca hoje o jogo que vai ser às 17h30, se não me engano é isso, 17h30 ou 17h45, por aí, viu? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like e compartilhe. Também ative o sino da notificação para não perder nenhum vídeo do Flamengo, beleza? Com notícias do Mengão aí. E até o nosso próximo vídeo no canal Coração Rubro Negro.